a hospedagem que tu paga? É grátis? Não, tem é pago. Como é que funciona esse negócio? Tem a possibilidade de hospedar gratuitamente, não só no PodCloud, acho que a maioria dos sistemas de hospedagem tem. Só que ele tem limitações, né? Tanto de minutagem, onde me pegou foi isso, né? A questão dos minutos, né? Não sei se era meia hora que ele deixava só, se tu fosse um plano free. Só que pra ideia que eu tinha, meia hora era muito pouco. Eu já sabia que eu ia fazer episódios maiores, né? Uhum. Então, eu já tenho essa limitação. O próprio Anchor, né? O Anchor lá, eu não sei como é que é agora. Quando eu comecei há quase um ano atrás, também é recente meu podcast, eu fui lá no Anchor e ele tinha algumas limitações. Não lembro se a de minutagem era essa. Eu comecei com o Anchor, né? Então, meu primeiro episódio, o Anchor já não publicou. Porque estava fora das características dele. Não sei o que foi, não recebi nenhuma explicação. Simplesmente não foi. Ele não foi, eu fiquei esperando ver ele lá nos agregadores lá e nos players lá e não apareceu o meu episódio lá. Eu disse, cara, aconteceu. Fui lá ver, ele não tinha publicado, eu tinha feito um agendamento, né? Sim, e tanto o Anchor quanto esse PodCloud que tu usa, é ele que é responsável por fazer a distribuição para esses players, como o Spotify e todos os outros? Isso, ele que distribui. Ele, a partir do teu feed, né, que tu cadastra no teu feed. Mas onde é que tu faz a publicação de fato do... No PodCloud. Tu entra lá, tem uma conta tua, Exatamente. Tu entra lá... Isso, eu vou lá e publico lá. Daí, para quem tá começando, vai ter que ir lá no Spotify, vai ter que fazer uma conta no Spotify for Podcasters, lá vai ter que fazer uma conta e vai ter que ir lá e vai dizer pro Spotify, o meu podcast está hospedado aqui. Daí é o teu feed que chama, né? Tu vai ter um endereço, como se fosse um endereço de um site. Tu vai lá e cola para ele saber que ele vai ser lá que ele vai encontrar o teu arquivo de áudio, digamos assim, né? E assim vai, né? O Apple Podcast tem que fazer. Alguns já é automático, né? Ele já, o próprio PodCloud já manda automático, mas eu lembro que o Spotify eu tive que cadastrar e no Apple Podcast também. Tive que ir lá e dizer para eles, eu tenho um podcast que está hospedado neste lugar. Sempre que aparecer uma coisa nova, vocês vão lá e pegam. Né? E o teu site, como é que as coisas vão para lá? O meu site é lá do PodCloud mesmo, né? Ele é um serviço do PodCloud lá. E ele é bem... Cara, ele é bem padrão, assim, e tudo. Ele só, que nem eu te falei, ele só tem os meus episódios lá. Eu até já tudo que eu fiz até agora, Denis, no meu podcast, foi coisa que eu tive que aprender sozinho, né? Tive que pesquisar e tudo, né? Eu comecei a escutar o podcast da Escola do Podcast, onde eles falam como... São aqui de Porto Alegre, não são? Não, é o Edward, é de Curitiba. Ah, de Curitiba. Curitiba, Escola do Podcast. É bem legal, ele já participou comigo também lá, gravei um episódio com ele. E eles ensinam a fazer E foi uma coisa assim, ó, eu tinha um interesse, daí que nem a gente sabe que as coisas vão aparecendo pra ti quando tu tá interessado em alguma coisa. E um dia apareceu lá, a Escola do Podcast, seu podcast lançado em 3 dias. Era uma coisa assim. E aí tu foi atrás, ó. Vou olhar isso aqui, isso me interessa. Vou olhar. Daí a primeira coisa que eu vi é que eles tinham um podcast. Vou começar a escutar. Daí escutei, comecei a escutar, daí disse, cara, mas né, mais fácil do que parece, né? E eles ensinam ali, onde é que tu vai achar o programa de edição, né? Cara, e eu ainda, né, vamos supor, se eu não fosse por esse caminho, fosse procurar no YouTube, por exemplo, né? Vai ter um passo a passo ali certo, tudo tem tudo, né? Hoje em dia tem qualquer coisa que a gente quiser, vai ter em algum lugar. E agora vai ter um vídeo a mais, que é esse aqui, né? Ensinando tudo que a pessoa precisa saber de uma forma bem resumida. Espero que tomara direito. Tomara que quem vá no Google e procure nos encontre aí. Mas é engraçado isso que tu tá falando, porque existem não só podcast, mas tudo, né? Da internet existem diversas maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa. E a maneira com que tu tá administrando lá, hospedando, tudo é muito diferente da maneira com que eu faço o Mateada Podcast aqui. Porque eu uso um serviço chamado Blueberry Host, que é onde hospeda. O Blueberry Host, ele tem um serviço próprio de estatística, que ele mede todos os downloads que são feitos do servidor dele. Então ele me mostra um número geral de quantidade de download, o tempo, se a pessoa fez o download inteiro do
do arquivo ou não, se ela assistiu só uma parte, assistiu ele inteiro, qual, sei lá, a localização do mundo, se a pessoa está aqui no Brasil, Porto Alegre, está nos Estados Unidos ou está na Rússia, sei lá onde, mostra essa informação também. E também mostra a informação de device, né? Se ela estava no celular, no computador, se ela estava através de um aplicativo, me dá uma série de estatísticas. Isso o Blueberry Host. Além daí das estatísticas que eu tenho também direto do Spotify, mas para mim elas são estatísticas complementares. Então lá no Spotify eu consigo saber a idade, quantos assinantes eu tenho lá, coisa que o Blueberry Host não me mostra. Mas o Blueberry Host, ele é só o serviço de hospedagem. Toda publicação do episódio mesmo, eu faço no WordPress. Olha. No WordPress eu uso Legal. um plugin chamado, acho que é PowerPress, se eu não me engano o nome do plugin. Depois eu até vou colocar o nome aqui, como eu não sei exatamente o nome, eu vou deixar depois na descrição aqui, eu coloco o nome certo. Mas se eu não me engano, chama PodPress mesmo, ou PowerPress, um dos dois. Aí no PowerPress, dentro do WordPress, quando eu faço a publicação, coloco a imagenzinha de capa que eu quero para ele, um textinho, e coloco aí eu subo o arquivo lá no Blueberry Host e coloco o link ali no PowerPress. Ele é interligado, se eu quiser eu posso subir ele por aqui também. E faço a publicação a partir dali. Então, o Spotify, Deezer e tal, todos eles leem a informação, o RSS no caso aí, o feed, eles leem essa informação do meu blog. Ah, legal. E todos os episódios são publicados no WordPress. Então, o resultado final é o mesmo. No final das contas, todo mundo vai ter o seu episódio aparecendo lá no Spotify, só que são caminhos diferentes. E existem outros ainda, né? Por exemplo, esse que eu te falei, o caminho que eu segui, não foi um caminho que me foi indicado, assim. Por exemplo, lá na própria escola do podcast, eles vão te dizer, eles te sugerem me fugiu o nome agora, Podbean, não sei se eu vou falar. Já. E o Megafono, que é brasileiro, né? Eles te indicam esses aí porque são os que eles usam, né? Eu dei uma olhada nos dois, Podbean pagaria em dólar, daí já fica muito caro. O Megafono também... O PowerPress é em dólar. O Megafono também que eu não queria investir dinheiro nisso no primeiro momento, né? Mas então, já que a gente está falando disso, eu vou dar uma dica muito importante, que é nunca hospede o seu podcast no seu servidor próprio. Então, se tu tem um site, tem um blog, algo do tipo, não coloca o MP3 lá dentro. Por que isso? Porque isso vai detonar o teu servidor. Se tu lançou o podcast hoje, primeiro episódio, tem, sei lá, 10, 20, 30 ouvintes, isso não vai fazer diferença. Mas o dia que tu tiver 1000 downloads ali em um dia, lançou o podcast na sexta-feira teve 1000 downloads, o teu servidor não vai parar de pé. Porque é um arquivo muito grande. Sim. Muita gente passando ali. Muita gente, é um consumo de banda muito gigante. E, dependendo do contrato que tu tem com a tua hospedagem, eles vão te cobrar isso. E aí isso vai te dar um custo financeiro gigantesco. Então, nunca use o seu servidor. Sempre contrata uma outra plataforma. Então, a gente falou do Podbean, o PodCloud que tu falou agora, Blueberry Host, existem diversos. Escolhe um dentro do que cabe no teu financeiro, dentro das tuas características aí, e usa esses caras. Porque esse que tu indicou, ou o Blueberry que eu falei, eles não têm cota, né? Se teve um download ou teve 1 milhão de downloads, o custo para ti vai ser o mesmo. Sim. Geralmente eles cobram por upload. Então lá no Blueberry Host, por exemplo, eu tenho uma cota de X megas que eu posso subir por mês. Eu posso subir, sei lá, eu não lembro exatamente qual que é, acho que é 500 megas dentro do meu plano. Eu posso subir 500 episódios de 1 mega ou um episódio de 500 megas. O que importa é o tamanho total dentro do mês. Que eu subi para a plataforma. Agora, quantas pessoas fizeram download, para mim não faz diferença nenhuma. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedacinho da minha conversa com o Gabriel. Se tu gostou e quer continuar assistindo, tem um link aqui no primeiro comentário. Eu também vou colocar um link aqui do lado para outros episódios do Mateado Podcast e também tem um link aqui para outros cortes, que são os melhores momentos. Se tu gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui, ativa o sininho e deixa um comentário pra gente.